Essa aula está sendo gravada para a turma de Pintura Digital para Texturização do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dela não fazer muito sentido para você. Essas aulas elas são gravadas numa ordem lógica e disponibilizadas para os alunos na plataforma Canvas. Aqui no YouTube eu coloquei uma playlist chamada Pintura Digital para Texturização 2024-2 e talvez, se você ver essas aulas na ordem, faça um pouco mais de sentido, né? No vídeo anterior, eu pintei a pele da personagem, não pintei muito detalhe, dá para elaborar bem mais do que isso. E nessa aula de hoje, né, nesse vídeo de hoje, eu quero trabalhar com o cabelo dela, né, ou com as partes relacionadas ao cabelo. E aí a gente vai esbarrar num problema para jogos que é a transparência na textura, tá? Então aqui, ó, o que eu quero fazer para exemplo, né, de tratamento, eu quero pintar a beirada do cabelo aqui, ó, fazendo a noção de que tem fios de cabelo. E eu quero que esse contorno, né, recorte a superfície do meu modelo. Então, eu vou aqui no GIMP, que é onde eu estou pintando a minha textura atualmente, né? Eu tenho aqui a área do cabelo, onde eu vou começar. Eu tenho também a sobrancelha e os cílios, né? Se der tempo, se a aula não ficar muito longa, eu pinto eles também, né? E aqui eu tenho um fundo que poderia ser transparente, mas eu estou usando ele opaco na maior parte do meu modelo, né? Então, o que eu quero inicialmente aqui é deixar esse fundo transparente só na área do cabelo mesmo, eu não quero que ele seja transparente no modelo todo, né? Então, eu vou selecionar as áreas de cabelo aqui, ó. Então, vou começar com a seleção de cor aqui, vou selecionar é, esse, essa área marrom aqui. Para poder selecionar ela, eu vou pedir a amostra combinada, né, o Sample Merged. Aí ele vai selecionar a cor independente da camada, está selecionada, né? Então aqui, ó, ele selecionou a área da cor. Eu vou fazer a mesma coisa com as outras cores que eu quero selecionar. Eu não estou usando a seleção por cor, porque já deve ter marrom aqui nesse personagem, que é parecido com esse, mas que eu não quero apagar. Então, é por isso que eu estou usando o Fuzzy Select, em vez de usar a seleção por cor, né? Então, estou fazendo isso aqui. E aqui, na minha camada de fundo, né, eu quero apagar, então vou deixar só a camada de fundo ligada. Eu quero apagar essas áreas aqui. Eu quero um pouquinho mais do que a área da minha pintura, então eu quero ir um pouquinho além da área do UV. Então eu vou pedir para minha seleção crescer por 2 pixels. Então agora ela está um pouquinho para fora. Eu vou apagar aqui, ó, a minha cor de fundo. Se você não conseguir apagar ou se ficar branco, né, isso pode acontecer porque você não tem um canal de alfa no seu objeto. Se apagar e em vez de ficar transparente, aparecer uma outra cor, né, aparecer uma outra cor, pode ser que sua camada não tenha transparência. Geralmente o GIMP indica com o negrito que a camada não tem transparência, né? Você pode clicar com o botão direito e adicionar transparência, caso não tenha. Aí ele vai ficar assim, com o texto normal, sem o negrito. E aqui eu vou limpar, né? Eu estou apagando, né? Clear. Então agora existe uma transparência na área onde o cabelo vai acontecer. Eu tenho a cor do cabelo aqui pintada tampando essa transparência, né? Então meu cabelo está pintado tampando essa transparência. O que eu quero fazer aqui, né, nessa área do cabelo, né, ou seja, aonde o meu cabelo está opaco, eu quero apagar, mas eu não quero perder de fato a pintura, né? Então eu quero vir aqui, ó, nessa camada daqui, né? E eu quero apagar essas partes para poder fazer a mecha, mas eu não quero perder a minha pintura, eu não quero perder o resultado disso. Então, em vez de eu vir aqui com a borracha, né, vir aqui com a borracha e só apagar, eu vou criar uma máscara.
Eu vou criar uma máscara aqui. Essa máscara, eu vou pedir para ela ser totalmente opaca, é, ou totalmente transparente, eu não sei qual que eu cliquei agora. Deixa eu apagar aqui o meu Layer Mask. Então, vou adicionar o Layer Mask. Então, branco é a full opacidade, preto é full transparência. Eu posso pedir o canal de alfa né, da camada, eu posso pedir uma seleção, várias dessas coisas. Né? Então, se eu tiver branco aqui, tudo está opaco. Então, está 100% opaco aqui. Eu estava com minhas cores invertidas aqui, então, se você não lembrar, né, eu com frequência não lembro qual é qual, você pode selecionar um e depois tentar com outro, mas se eu por acaso quisesse o contrário, não, eu queria que fosse tudo transparente e coloquei tudo branco, é só você preencher com a cor. Então, preto vai deixar tudo transparente e branco vai deixar tudo opaco. Então é assim que funciona a máscara. Se eu olhar só a minha máscara aqui, se eu exibir só a máscara, ele vai ser uma imagem branca, né? E aí, aonde eu pintar nessa imagem de preto, então eu quero vir aqui e pintar de preto. Isso aqui vai virar transparência. Então, deixa eu mostrar aqui, ó. Vai virar transparência. Então, aonde eu pintar de preto é transparente, aonde eu pintar de branco vai ser opaco. E aí eu não perco nenhuma informação da minha pintura, né? Eu posso fazer isso em qualquer camada, né? E é um jeito de manter a pintura original sem perder transparência, tá? O que eu quero fazer aqui, na verdade, eu quero pegar um pincel um pouco mais duro, né? Eu quero ele pretinho. Eu quero ele com sensibilidade à pressão, né? Eu quero ele com pressure size para poder fazer as coisas. E eu quero, na verdade, apagar aqui uns pedaços aqui da minha. Eu quero apagar uns pedaços aqui para poder parecer que tem fios de cabelo nessa área, né? Então é essa ideia aqui que eu estou fazendo de apagar uns pedaços, né? Para parecer que tem a franja aqui, né? Eu vou mostrar com o meu mapa de UV ligado. Vou fazer a mesma coisa de novo. Com o meu mapa de UV ligado. Só para vocês verem que eu estou tentando manter isso nas faces. Nessas faces aqui, eu não estou tentando não fazer muito comprido. Vou fazer um só para servir como exemplo, né? Vamos fazer um grandão assim que vai até o terceiro, né? Aí. E aí aqui eu vou. Acho que eu vou manter uma direção só. Acho que vai ficar mais bonitinho se eu fizer tudo numa mesma direção. Então eu estou pegando e fazendo isso aqui. Aqui eu quero fazer uma que seja compridona só para a gente usar como referência do que é uma mecha comprida. Eu vou querer fazer a mesma coisa na parte de trás aqui. Eu não quero correr o risco de pintar aqui no pescoço, nem pintar em outras áreas, né? Então, eu vou continuar usando minha seleção, né? Vou continuar usando a minha seleção na varinha mágica aqui para garantir que eu não vou pegar uma área que não está interessado, não estou interessado, né? Então, selecionei aqui para ter certeza que eu estou restrito ao cabelo. E aí, vou voltar com o meu pincel, né? E vou fazer. De novo, eu estou na máscara, né? E eu vou fazer. Eu quero fazer um pouquinho mais ou menos acompanhando. Se eu quiser uma pontinha de cabelo, às vezes eu vou fazer isso, né?
E aí, se eu quiser fios de cabelo, eu posso inverter o brush e fazer na direção oposta, né? Então, se eu quiser, por exemplo, acrescentar um fio de cabelo, é... aqui tá tudo muito estreito. Deixa eu ver se eu consigo fazer um fio de cabelo aqui. Eu consigo acrescentar uns fios de cabelo com a coisa oposta. Então, se eu trocar de cor aqui, eu estou gerando, né, o vazado, né? Se eu colocar branco, eu estou gerando fios de cabelo. Então, eu consigo fazer mais ou menos um design de cabelo aqui relativamente rápido. Tá? Eu vou querer fazer isso provavelmente né, nessa lateral também. É, então, deixa eu pegar aqui e fazer agora minha seleção em nada, none. Agora eu quero selecionar isso aqui. E eu vou selecionar esse aqui também, vou selecionar os dois. Né? Isso aqui é a nuca da personagem, né? Isso aqui é a parte que está atrás do personagem, isso aqui é a parte lateral. Então talvez eu queira, com a cor preta, fazer só o arredondamento disso aqui, né? Parece que são os fios nascendo aqui na beiradinha, e aqui parece que é uma mecha pontiaguda, ou um conjunto eu quero fazer mais delicadinho. Deixa eu ver. Eu acho que eu quero fazer mais delicadinho. Vou fazer tipo a pontinha. E aqui eu quero arredondar. Né? É... Mesma coisa, talvez eu queira, tipo, só sugerir que a coisa ela é arredondada, né? Que ela não é quadradona, né? Então, tentando tirar da extremidade aqui do cabelo. E aí vamos inverter aqui a cor e fazer os fios caindo. Né? Mesma coisa aqui, ó. Eu quero provavelmente é, a noção de que o cabelo tem algum tipo de dobrinha aqui e talvez eu queira arredondar a lateral dele aqui, deixar ele menos quadradinho. Mas isso aqui está por baixo do cabelo, então não vai ser tão visível, né? E aí, vamos lá, deixa eu recuperar aqui minha pintura. Então, selecionar nada. Vou ligar meus tons, vou ligar meu volume, os detalhes da minha pintura. Estou ligando as camadas todas, né? Aqui eu tenho uma cópia da paleta que eu não vou usar por enquanto, né? Eu usei ela como exemplo em algumas aulas, mas eu não estou usando por enquanto. E aqui tem a sombra original que eu não estou usando também. Então, essa aqui é a minha textura, a minha montagem de textura atual. Então, eu vou vir isso aqui, vou vir no menu de File, exportar como Selma Color, né? Dar um replace sem compressão nenhuma. Vou vir aqui no Blender. Minha imagem, eu vou pedir um reload, né? E aí ele vai ter aqui o alpha aparecendo aqui no modelo. Aí eu consigo ver tipo, assim, algumas coisas que estão acontecendo aqui, né? Por exemplo, porque eu mantive o corte muito certinho, existe, tá? Então tem gente que faz a franja certinha assim, né? Então esse corte ele existe, mas talvez eu queira ele mais orgânico, talvez eu não queira ele tão certinho assim, né? Então o que eu vou fazer nessa camada aqui é tratar esse corte, mas já é um personagem com cabelinho, né, que sugere transparência. E aí eu tenho que falar sobre transparência no Blender e transparência em jogo, né? Então, deixa eu vir aqui em Shading e falar sobre qual que é a configuração e o problema de configuração. No Blender, o, o tipo de transparência que a gente tem aqui, ó, vai depender das configurações. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é,
Se a minha imagem tem um alfa, eu tenho que ligar o alfa aqui. O alfa é que é a transparência. Essa camada de preto e branco, ela é o alfa. Então eu preciso ligar isso aqui, senão não vai funcionar. Tá? Outra coisa que vai acontecer é que, dependendo da configuração, talvez eu tenha um material opaco e um material transparente. Deixa eu mostrar por quê. Tá? Então, nas configurações de material, aqui nessa bolinha, nas configurações de material, nas minhas settings, eu tenho as configurações de como a, a transparência vai acontecer. Né? Então, no caso aqui, eu estou usando Cycles e não estou usando o Eevee. Então, eu não tenho essas opções de transparência ligadas. Eu estou usando o Cycles porque eu estava fazendo o Bake na última aula. Então, vou voltar aqui para o Eevee, que é o mais próximo que a gente tem de motor de jogo. Tá? Então, se você deu Bake, é bom lembrar, né, que o Eevee é que está produzindo esse visual aqui. Né? Essa visão do Blender de material, ela é gerada pelo Eevee. Tá? Então, só vou conseguir realmente configurar e ajustar se eu estiver no Eevee. Então, agora que eu configurei o renderizador, deixa eu voltar para o material, vou voltar nas minhas settings. E aí agora eu vou ter as configurações de transparência aqui, ó. Então, se ele vai gerar sombras transparentes, ou seja, se o alpha afeta, né, tipo, a sombra, né, se a sombra fica transparente. E aqui, ó, quais são os tipos de alpha que eu tenho? Eu tenho dois tipos de alpha. O jitter, que é o alpha que eu estou usando aqui agora. Deixa eu ver se eu consigo um ângulo bom para isso, para a gente ver. Mas ele gera um pontilhado na hora que eu estou mexendo na minha imagem. Então ele gera um pontilhado para fazer o alpha. Ele é bem funcional, ele é muito bom, né? É, e ele vai fazer um corte mais duro. Então, esse alpha aqui, se você estiver usando ele, tá tudo certo. Se você precisa de um alpha suave, que é o alpha blended, principalmente se você precisa dele no jogo, né? Aí muda um pouco a realidade da coisa. O alpha blended, é, ele vai gerar esse tipo de erro sem ficar atento. Ó. Meu modelo está todo invertido. Eu consigo corrigir isso no Blender, que é o Transparency Overlap, mas no motor de jogo eu não tenho isso. Então, se você precisa de um alfa suave, se você precisa de tons de cinza, de transparência, se seu alfa não é só preto e branco, você vai ter que separar o material transparente do material opaco. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter um material opaco, que eu vou chamar de opaco para não perder. E para o cabelo, eu vou ter um segundo material, que vai ser um material transparente. Vamos colocar alfa, porque alfa é como a gente se refere à transparência em computação. Sema alfa. Então, nesse aqui, ó, que é o sema alfa, eu tenho, né, a cor ligada na cor e o alfa ligado aqui na transparência. E aí eu posso usar o blended em jogo, porque, de novo, em jogo eu não vou ter essa opção, tá? Então eu consigo resolver isso em jogo. No Blender, tudo que eu preciso, né? Se eu tenho o material separadinho aqui, eu não preciso fazer overlap mais, tá vendo? Então, isso aqui já resolve. E aí, tudo que vai usar transparência, eu vou colocar nesse material transparente. Então, se eu pegar, por exemplo, no rosto aqui do personagem, né, vamos entrar aqui e vamos selecionar as partes do rosto aqui. Ó. Então, a minha sobrancelha e os cílios,
eles também vão precisar do material transparente. De novo, isso é importante para motor de jogo, tá? Se você está fazendo um personagem com alpha do tipo Dieter ou alpha clip, ou alpha duro na Unity, você não precisa preocupar com isso. Se você precisa de um alpha suave, é que você precisa desses passos, tá? E eu estou considerando sempre o pior cenário, que é você precisa de um alpha suave, um alpha que usa tons de cinza, né? Então, nesses casos, você vai ter que ter essa configuração. Então aqui, ó, na minha lista de materiais, eu já tenho a Selma Opaque. Vou colocar aqui a Selma Alpha e vou dar assign em tudo que está selecionado aqui, ó. Tudo que está selecionado vai entrar no material com transparência, tá? Então, eu vou ter algumas partes usando isso aqui e algumas partes usando isso aqui. Então agora o meu modelo ele vai conseguir ter um alfa suave, é, vai conseguir ter um alfa com tons de cinza e ele vai funcionar no motor de jogo. Então isso é importante para ter alfa com suavidade em motor de jogo. E aí, porque agora eu tenho essa configuração, eu posso usar não só preto e branco na minha pintura de alfa aqui, ó, eu posso começar a usar tons de cinza também, né? Ou seja, a diferença toda é essa. Eu quero usar tons de cinza na minha transparência, né? O tom de cinza, ele vai fazer um meio termo, né? Então, se eu fizer, por exemplo, vamos pegar a sobrancelha aqui e vamos fazer aqui, ó, o tom de cinza, vamos fazer vários tons de cinza. Aqui, ó, esse aqui é um tipo de transparência, né? Esse aqui é outro tipo de transparência. Esse aqui é outro tipo de transparência. Esse aqui é outro tipo de transparência. E esse aqui é outro tipo de transparência. Vou levar isso aqui lá Vou levar isso aqui pro Blender. Então, sobrepor lá. E vamos dar um reload aqui na imagem. A minha sobrancelha está aqui, né? E aí a minha imagem eu vou dar um reload nela. Então aqui, ó, a minha transparência ela é suave. Se eu colocar no alpha do tipo Dieter, né, ele vai fazer a suavidade no Blender, mas ele não vai fazer isso no motor de jogo. Então no motor de jogo a gente não vai ter. Opa, estou no céu opaco. Peraí. Estou no alpha opaco. Eu quero. Então no Blender vai fazer pouca diferença, né? É, mas no motor de jogo não vai aparecer isso. Só vai aparecer as áreas mais escuras e o resto ele vai considerar que é tudo transparente. Ou seja, ele passa a ser binário, né? Ou tem ou não tem. Então a gente não vai conseguir fazer essa transparência suave num alpha clip ou num alpha cut, né? Então a gente não tem isso lá no motor de jogo. No motor de jogo a gente vai ter o alpha blend, que é muito sutil a diferença, né? É, esse aqui ele usa tipo um pontilismo, né? Uma coisa meio, né? Então ele carrega um pontilismo nele. E essa diferença a gente tem que ficar atento, tá? Mas tudo bem, então do jeito que está configurado o meu Blender, eu posso usar as transparências com, né, vários tons e não preocupar com o meu motor de jogo, né? Então deixa eu voltar aqui para um tom mais branquinho aqui. Vou selecionar a minha sobrancelha aqui, né, o espaço dessa cor e vou pintar aqui agora os fios, né, de cabelo. E aí eu posso usar o quê? Porque eu estou usando o meu. Deixa eu pegar um paintbrush. Porque eu estou usando agora um alpha que tem transparência, eu posso usar a pressão com opacidade na hora de pintar os fios, né? Então, isso é uma coisa que a gente pode fazer se a gente fez essa configuração, né? Então, por exemplo, no caso da sobrancelha, às vezes a noção de onde o pelo está,
ela é meio sutil, assim. Então, às vezes você vai ter mais um tom do que o fio propriamente dito, né? Às vezes vai ser mais uma tonalidade, assim, do que o fio propriamente dito. Deixa eu fazer isso aqui. Eu quero fazer suave assim. E aqui eu vou fazer a direção mais ou menos que eu quero dos fios. E aí eu vou voltar com o meu pincel branquinho, com agora o Press Resize. E aí um brush pequeno. E agora eu vou fazer fios da minha sobrancelha. Então eu consigo dar uma noção de que é mais peludinho, né? Então eu consigo fazer isso. Vamos voltar aqui e dar um reload na imagem. Image, reload. Né? Então eu consigo fazer. Então, com o meu alpha blend, né? Ele vai ficar mais próximo do que é a minha pintura lá. Né? Então, isso é uma preocupação que eu vou ter. Eu tenho uma outra peça de cabelo aqui que eu tenho que colocá-la também no alpha, no Selma alpha. E aqui, deixa eu dar um, deixa eu dar um passeio aqui no meu layout aqui, só para ver se dá para ver a nuca dela. Então aqui dá para ver a nuca dela pintadinha. Então essa é a primeira parte da pintura do cabelo. A primeira parte da pintura do cabelo envolve você fazer o recorte, né, do formato do cabelo. Então, por exemplo, se eu quiser tirar um pouco daquele aspecto do cabelo muito cortadinho, né, a franja muito certinha, eu posso é, pegar o meu pincel, né, minha máscara e vir com a cor preta, por exemplo, fazendo com que os fios pareçam mais pontiagudos, né? Então posso vir fazendo mais pontinha assim, né? Vamos fazer assim, né? Então, então, se eu quiser uma franja mais solta, né? Se eu quiser fazer mais fios, né, eu posso vir com o pincel. Eu vou tentar fazer de tamanhos diferenciados. Então, isso é uma decisão, né? Então, eu não sou hair designer, eu não sou cabeleireiro, né? Eu vou só fazer mais ou menos aqui esse espaço aqui, né? É, no caso do sombreamento, direção de cabelo, né? Eu posso usar meu próprio UV para definir, por exemplo, se eu quero fazer com que o cabelo pareça que foi partido no meio, né? Ou não, né? Isso já vai entrar na área de detalhes, né? Então, eu já fiz aqui a forma do cabelo. Agora eu quero fazer, tipo, direção de fio, sombreamento e essas coisas, né? Eu vou continuar querendo usar as áreas do cabelo meio que selecionadas, né? Então eu quero continuar com a ideia de que eu não estou pintando fora da área do cabelo, né? Então essas áreas transparentes aqui, né? Eu vou selecionar com Sample Merged é, as áreas transparentes do meu modelo. Então eu deixei só a camada de fundo aqui, né? Para ver a transparência. Vou ligar de novo aqui as minhas camadas de detalhe.
né? Eu tenho uma camada de volume também que eu posso pintar nela algum sombreamento, né? E tem uma camada de tons também que eu posso usar para pintar algumas informações, né? Aqui no caso do tons, talvez seja legal, igual a pele, pintar aonde que eu quero o cabelo mais escuro, né? Onde que eu quero que ele pareça um pouquinho mais sombreado. Posso fazer a mesma coisa com esse volume aqui, né? E nos detalhes eu posso pensar onde é que está a raiz do cabelo, onde é que estão os diferentes fios de cabelo, né? Então, eu posso distribuir isso nas mesmas camadas, eu não preciso de camadas novas para isso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar um tom de pele aqui, né? Vou ligar aqui meu V para ver onde que estão as coisas, né? E aí, talvez pensar, por exemplo, o cabelo dela parte de lado, então onde que está a pele da cabeça dela, né? Onde está a pele da cabeça, e para onde que correm os fios mais próximos aqui, né? Então, para onde que vai correr é, os fios mais próximos, né? Então, isso aqui a gente pode usar o próprio caminho do UV para fazer isso. Vamos supor que o cabelo dela é partido no meio, tá? Não é bem no meio, não, ela é partido mais por aqui, né? Vamos pensar que o cabelo dela é partido hum, aqui no rumo desse espaço. Então, aqui é onde o cabelo dela parte, onde ela parte. Então, se o cabelo dela está partido por aqui, então a parte de trás do cabelo dela vai vir daqui, né? E a gente vai ter alguns fios vindo daqui e outros vindo desse lado. Então vou fazer só uma sugestão rapidinho aqui, né? De onde que é o cucuruco dela. Isso é bem sutil, né? Dá para fazer com mais delicadeza do que eu fiz, com certeza. Mas é uma informação que vai me ajudar a entender o shape do cabelo dela, tá? Os fios, né, que eu estou usando, né? Essa camada aqui, ela está configurada para respeitar o alfa de baixo. Então, se eu pegar um pincel, deixa eu ver o que, que tem aqui, um pincel que faça esse tipo de movimento aqui, né? Que sejam várias pontinhas, né? Que a ponta sejam várias pontinhas, e ele faz esse tipo de marcação. Se eu reduzir o espaçamento dele, vamos pôr o espaçamento dele em 4, e eu pegar um tom aproximado do meu tom do cabelo, mas, por exemplo, mais escuro, né? Então vamos pegar o meu tom do cabelo, vou vir no disco de cor aqui, ó. Peguei o tom do cabelo e agora eu vou dar uma escurecida nele. Eu consigo fazer os fios que estão por baixo, né? Então eu consigo fazer os fios que estão por baixo do meu cabelo. Vamos seguir o QV, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Os fios estão por baixo, os fios estão por baixo. Eu quero seguir mais ou menos os gestos que eu já fiz, tá? Então eu estou seguindo o mesmo movimento que eu já fiz. Os fios estão por baixo, pá, pá, pá. Os fios estão por baixo. Vou fazer aqui em cima também. Então. E se eu pegar um tom mais claro, eu faço os fios que estão na superfície do cabelo. Então eu vou querer eles mais ou menos. É isso. Vou fazer a mesma coisa na sobrancelha, né? Eu vou pegar o tom mais escuro, os fios estão por baixo. O tom mais claro, opa, não é esse. É esse daqui. Os fios estão por cima. Aqui no caso eu passo só. Até menorzinho, peraí. Vamos pegar. Beleza. Mesma coisa aqui, os fios que estão por baixo vão acompanhar isso aqui. Vamos pegar o tom mais escuro. Qual que é o tamanho original desse brush? 64. Aqui eu posso ser um pouquinho mais forçado nos fios que estão por baixo, porque todos eles, na verdade, estão por baixo.
E o que está por cima vai ser mais delicado. Esse é só uma sugestão assim. Então, eu vou aqui fazer exportar para cor. Quero voltar no meu shading, que é onde eu estou vendo o meu personagem. Na iluminação eu vou desligar esse só para ver como que fica isso aqui. E vou vir em imagem, reload image, para ver tipo como que tá, tipo a distribuição dos fios do cabelo, né? E é meio que isso aqui já resolve. Eu posso ter mais contraste, né? E é para isso que eu tenho as camadas de volume e a camada de tons, né? Então, na camada de volume, eu posso forçar mais ainda a sombra. Então, vou pegar aqui um tom bem escuro mesmo. Vou forçar aqui a sombra. Aqui eu vou querer fazer com um pouquinho mais de delicadeza. Então eu quero forçar. Opa! Não quero pegar aquele pedaço ali. Não quero forçar. Minha camada é multiplicar, então não adianta eu fazer nada mais claro aqui nessa camada, né? Aliás, deixa eu apagar isso aqui que tá pegando a saia. Deixa eu pegar a minha borracha. Deixa eu apagar isso aqui. Tá pegando na saia. Por isso que eu usei a seleção na outra etapa. É isso que tá por baixo, né? Então, nessa questão de colocar volume, né? É, todos esses fios aqui eles estão por baixo de outra camada, né? Então eu posso forçar um pouquinho mais a sombreado deles. Vou apagar isso aqui. Não, aqui ó, tá vendo? É por isso que tem que usar a seleção. Ó. Se não usar a seleção, deixa eu pegar um free select aqui só para limitar isso aqui. Eu vou voltar pro meu pincel. Isso aqui vai só escurecer mesmo, né? Aqui talvez eu queira sugerir. Tem um pouquinho dessa sombra aqui. Tem um pouquinho dela acontecendo aqui. Talvez eu queira um pincel um pouco menor, mas tudo bem. E vamos fazer de levinho. E aqui mesma coisa, no começo No caso dos tons, eu talvez queira forçar um pouquinho mais o highlight do cabelo, um pouquinho da área mais clara, né? Então, se eu tinha um tom mais claro, talvez eu queira vir forçando um pouquinho mais. Mesma coisa, eu vou querer a seleção, tá? Então, eu vou selecionar por cor tudo que é transparente. E aí eu vou vir com esse pincel que eu estou usando para talvez forçar um pouquinho mais o highlight. Deixa eu dar um zoom aqui só para. Eu quero forçar um pouquinho mais aqui no topo da cabeça. Um pouquinho mais aqui. Só para ficar mais evidente aonde que ele tá. E aí eu vou pegar um tom mais claro ainda e vou fazer só um reforço aqui.
Acho que não precisa mais do que isso. Acho que já comunica que é o cabelo e dá pra saber que se eu quiser fazer um cabelo mais elaborado, eu vou gastar mais tempo, né, fazendo fio. Se eu quiser um cabelo mais simples, às vezes em vez de fazer os fios, né, é, então eu faço só um zigue-zague do brilho, né? Então, talvez o brilho seja só uma mancha assim, né? Se eu quiser que ele pareça mais estilizado. É, no caso dos cílios, vamos voltar aqui na minha seleção. É, eu tenho que fazer o mesmo processo, né? Então vou voltar para o meu pincel, é, o redondo básico de detalhe. Vou voltar para as cores padrão do GIMP, clicando nesse quadradinho aqui de baixo. Então agora volta a ser preto e branco. Quero um pincel mais duro que isso, quero um tamanho pequenininho. Né? Dá para aumentar e diminuir com os colchetes do teclado, se eu não me engano. Né? É, então tem como, né, mudar o tamanho do brush, eu acho. Deixa eu ver. O colchete do teclado ele aumenta o tamanho. Esse é o atalho que está configurado aqui, acho que por padrão. E deixa eu vir aqui na minha máscara. E aí eu vou usar de novo, mesma coisa. Meu cílio, eu quero ele mais inteiriço ou eu quero ele mais é, espaçado, né? Então eu vou pensar que eu quero uma. Dar um zoom bem grande aqui só para. Então eu quero ele mais retinho, assim, talvez. Deixa eu fazer ele bem pequenininho. Acho que eu vou fazer um brush bem fino. Vou fazer tipo a forma do cílio, assim. Não sei se é isso que eu quero, não, mas. Né? A mesma coisa, eu tô tentando seguir mais ou menos a forma do meu V. Fazer o design mais ou menos aqui. É, e aí, tudo que tá para fora aqui eu vou apagar, né? Se eu quiser um cílio mais estilizado, eu faço menos pontas e pontas mais largas, né? Mais, né? Base mais larga. Se eu quiser um cílio mais realista, eu tenho que fazer muito fio mesmo. Eu tenho que pensar que eu estou reproduzindo um volume de fio de uma coisa real, né? Então aqui, vou dar uma volta rapidinho aqui e lembrando, eu estou pintando a máscara da coisa, né? Então, se eu quiser inverter aqui a cor e vir fazendo novos fios, né? Então eu consigo vir aqui e fazer os fios nascendo. É possível até, né? Se você quiser fazer uma coisa, se você quiser ter uma abordagem mais realista do cílio, né? Você pode, deixa eu pegar um pedaço aqui e vamos apagar um pedaço aqui na alta. Eu quero preencher isso aqui de preto, então eu quero preencher com cor de fundo. Se você quiser fazer uma coisa talvez mais realista, o que você vai fazer provavelmente é vir desenhando todos os fios do cílio, né? Fazendo isso aqui, né? Isso vai te dar um cílio mais realista, né? Eu tô fazendo mega estilizadão, né? E orando para dar certo, né? Talvez eu queira uns mais para cá, assim.
É, vou ver como é que fica esse cílio lá. Talvez eu tenha pesado demais na parte de baixo do cílio. Geralmente nosso cílio é mais grosso na parte de cima. Então talvez eu queira voltar apagando, mas eu acho que vai dar para entender. Também acho que talvez eu queira apagar umas pontas aqui também no cabelo. Eu quero fazer uma coisa um pouquinho mais solta aqui. E aí, vamos lá, exportar para cor. Aqui eu vou dar um zoom para a gente poder ver o que vai acontecer aqui, né? E aqui em Image eu quero dar um reload. E agora ela tem um cílio, né? Tem um cílio dela. Eu prefiro, para ser bem honesto, eu prefiro o alfa mais duro, né, do que o alfa suave. Porque esses artefatos aqui eles vão acontecer na minha prévia, né? Eles não vão acontecer no render final, né, do seu jogo, né? A gente consegue tipo, resolver essas questões de transparência no motor de jogo. É, mas a preferência é o Jitter, né? Porque o Alpha Hashed também, né? Você vai achar esse mesmo Alpha com o nome de Hashed. É, ele dá um pontilismo, mas ele tipo, não gera erro de recorte, né? Então ele é um pouquinho mais preciso por causa disso, né? Eu gosto de trabalhar com alfa duro também, eu gosto de trabalhar com alfa pesado, mas novo, se você está usando o Alpha Blended, né, geralmente, né, é possível resolver essas questões aqui na própria configuração do motor. Tem como resolver boa parte desses artefatos que acontecem, né? Então, estou vendo aqui o contorno do cabelo, mas não está exatamente, né, o preciso, né? Então, algo a se pensar. Eu vou deixar o Dieter aqui enquanto eu finalizo essa aula. Né? Então, eu pintei aqui o. Vou tirar minha seleção. Então, eu pintei aqui os detalhes de cabelo, né? E fiz a coisa da alfa. O que é a próxima sessão, né? A próxima sessão vai ser pintar o figurino e aí eu encerro o personagem, né? Então, como exercício, né, que é o exercício dessa semana, seria pintar os cabelos do seu personagem, né? Ver se você consegue sugerir um penteado, alguma coisa, né? Pintar coisas que são relacionadas com transparência também, né? Então, se o seu personagem não tem pelos nem cabelo, mas ele tem áreas transparentes, talvez seja um bom exercício para você pintar essas áreas transparentes do seu modelo, né? E aí, na próxima aula, eu vejo o que eu faço com a ideia da roupa aqui do personagem, né? A ideia do figurino dela.